Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe. Esse é um trabalho da disciplina de computação gráfica e a minha equipe é composta por mim, Maria Eduarda e José Daniel. O nosso tema ficou modulação 3D de um cubo de Minecraft. Como vocês logo vão ver, eu vou começar dando uma mostrada no código antes de mostrar a vocês qualquer tipo de interação que eu possa ter com essa nossa aplicação, certo? A gente aqui tem algumas classes que são importantes, que algumas vão ser detalhadas por mim, outras pelos meus colegas posteriormente. Falando um pouco sobre a parte do carregamento de modelos 3D, a gente tem essa classe carregador objeto, que ela vai ser de extrema importância, certo, para esse tipo de carregamento, para justamente a parte de modelagem 3D. A gente vai ter essa classe que ela vai assumir um papel crucial, que ela consegue dar vida aos modelos 3D, né? Ela vai interpretar os arquivos TXT, certo, que vão ser explicados mais na frente, definindo vértices, faces, tudo feito por aqui, por essa classe, certo? E também as normais, com precisão. O que é que você pode fazer? Você pode imaginar um quebra-cabeça tridimensional. E o carregar objeto, ele vai reunir as peças, né, com maestria, construindo a estrutura fundamental de cada objeto no mundo virtual. Ó. A gente tem aqui, ó, tá vendo? A parte de renderizar, tudo é feito pelo carregar objeto. Falando um pouquinho sobre a parte de câmera, né, visto que a gente vai tratar com o modelo 3D, a câmera ela vai assumir o papel dos nossos olhos no mundo 3D, certo? Vai permitir a exploração e a interpretação com o ambiente virtual. Sua posição e movimentações são controladas por funções matemáticas, certo? Precisas, que proporcionam uma experiência fluida e imersiva. É como se a gente estiver realmente presente no mundo 3D. Para eu exemplificar e mostrar melhor a vocês, né, o uso dessas funções, a gente tem aqui separadamente, né, algumas coisas que são necessárias para fazer as movimentações, certo? Tudo extremamente calculado e realizado para uma melhor visualização. Agora, antes de mostrar para vocês, né, a execução, eu queria falar sobre essa variável, que ela é muito importante, que é a do ângulo do bloco, que é uma variável crucial para que o código controle a rotação do cubo, né, em nosso mundo 3D. Justamente ele vai guiando, né, seus movimentos e revelando suas diferentes faces. Um funcionamento mais detalhado da mesma é que o valor do ângulo do bloco é incrementado em 0,5 graus, proporcionando uma rotação suave, certo? Aqui, ó, proporcionando uma rotação suave e contínua do bloco. Essa rotação é feita em torno do eixo Y, como se o cubo estivesse girando sobre um suporte vertical. E o valor do ângulo bloco, certo? Ele é limitado para evitar que o cubo gire infinitamente, garantindo um movimento controlado e natural. E agora, né, mostrando a parte prática, conseguir ver. Pronto, executando para vocês, a gente vai conseguir ver aqui. Deixa eu parar de mexer um pouquinho o mouse para conseguir achar. Pronto, perfeito. Então, a gente está tendo a interação aqui, certo? Como vocês podem ver, é como se a gente realmente estivesse no mundo 3D, como se estivesse jogando. A gente tem a movimentação do cubo, ela é feita de que maneira? Ela tem uma rotação suave, certo? Ela é controlada pelo ângulo do bloco, que é incrementada a cada atualização. O cubo ele vai girando como um objeto real em movimento, certo? Você pode ver que ele está girando e ele vai revelando as suas diferentes faces e permitindo uma análise detalhada de suas características, né? Em relação ao movimento da câmera, a gente permite que o usuário navegue, né, pelo plano 3D no plano horizontal, certo? E vertical com total liberdade, usando as teclas W, S ou a setinha de cima do mouse e a setinha de baixo, certo? Concedendo ao usuário controle preciso sobre os movimentos para frente e para trás. E isso ele conseguindo desvendar novos ângulos e perspectivas. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou mostrar para vocês o nosso projeto, a estrutura de dados dele. Então, vamos iniciar aqui pelos esses três arquivos que podemos observar em formato TXT. O que está contido dentro desses arquivos? Bem, dentro desses arquivos podemos observar que possui esses valores aqui, certo? E o que são eles? Bem, o V
ele está dizendo que é os valores do vértice do objeto do bloco, certo? Aqui é o normal do vértice, a suavização ela está desabilitada e o F é as faces. Então, a gente pode observar que ele possui todos esses dados dentro desses arquivos, né? Que no caso seria o arquivo formato OBJ, que é objeto, sendo que ele está em TXT. Mas é a mesma coisa, praticamente, o que está contido dentro desse arquivo. Bem, a gente pegou o nosso bloco no site CG Trader, é um site que possui esses objetos, então contém essas informações. E além disso, a gente pegou nossa imagem, que é para fazer a parte da textura do nosso bloco, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, falar um pouco sobre essa parte desse código. Aqui está algumas bibliotecas que a gente utilizou para a nossa aplicação. Observando aqui, a gente pode ver que tem uma classe com esses atributos, e esses atributos eles são basicamente representando os atributos do cubo, né, que está contido na nossa cena e no plano. Então, ele vai ser responsável pela movimentação da câmera, né? As informações, no caso, os atributos. Aqui a gente tem um método init, então aqui vai existir o carregamento, né, das texturas dos modelos. Então ele carrega aqui a textura da grama e aqui da textura do cubo também, que são as imagens. Vamos subir para vocês aqui. E voltando para lá. Para cá, a gente tem a parte da renderização da cena. Então, esse método ele é responsável pela limpeza do buff, né, da cor e aqui da profundidade. Aqui, ele vai configurar a matriz, né, de visualização e vai carregar a identidade da matriz do modelo dela. Aqui existem as configurações da luz, né, onde essa função ela vai ser responsável pela luz ambiente e aqui ela vai ser responsável pela luz direcional. Aqui a gente tem a translação de cena, aqui é a configuração da câmera e aqui a gente tem outra de renderização de objetos, né? Aqui renderizar a cena, essa função. Aqui a parte de translação, aqui rotação do cubo. E aqui a gente tem os métodos, né, de movimentação da câmera e do cubo. Então, aqueles que foram definidos lá no início. Aqui a questão de girar, atualizar, toda a questão do movimento aqui é do mouse, aqui é de liberar a tela, né, quando a função ela é chamada, a tecla ela é liberada. Aqui a parte de deletar textura. E aqui é a função principal do programa, né? Tem as informações do tamanho da tela, largura. Como foi dito anteriormente, há configurações da matriz de projeção nessa GL Matrix Mode, né? E ela vai ser responsável por carregar a matriz de identidade. Aqui na Glue Perspective, ele vai configurar a projeção, né, de acordo com os dados que foram fornecidos, da largura da janela e altura. A GL Enable ela vai ser a função que vai ativar, então ela vai ativar o teste de profundidade, a questão da iluminação, a Light 0, né, que foi dito anteriormente, ela vai ser ativada, a luz direcional, e a Enable Normaliza vai ativar a normalização automática normais dos vértices, né? Então aqui a gente tem a questão da movimentação da câmera, né?
E aqui atualiza e renderiza. E é basicamente isso. Bom, professor, olá, me chamo José Daniel e vou dar prosseguimento aqui às apresentações de Eduardo e de Luiz. Na verdade, vou encerrar falando a respeito da textura, da questão da iluminação e como é que está acontecendo aqui para a gente conseguir renderizar nosso cenário, nosso objeto, enfim. Bom, logo de início, estamos utilizando, para você ambientar, os modos aqui do OpenGL, a partir da importação aqui no Python, quando nós fazemos, o from OpenGL.gl ou .glu, importando e dando esse comando de asterisco aqui, para indicar que vai pegar todos os módulos que nós conseguimos usar, e importando a biblioteca do Pygame, que justamente nos auxilia na questão da movimentação do mouse, do teclado, capturar os movimentos, definir aqui, dar o início, definir o tamanho da janela, da altura, da largura, aí justamente cria aqui o display, né, que seria a nossa janela do jogo, onde vai estar rodando ali a aplicação, define também um título para aquele display, um tempo máximo que ele pode ficar ali rodando, e uma flag aqui que sinaliza um encerrado, que é justamente para a gente ter um controle enquanto nossa aplicação está rodando. E logo iniciando aqui na nossa classe do bloco, temos aqui algumas propriedades como textura, superfície, plano, cena, bloco, e todas elas estão utilizando do módulo dos gráficos aqui. Que se a gente dar um Ctrl e clicar nele, a gente vai parar nesse outro arquivo aqui. Justamente a gente dividiu, essa parte que o Eduardo explicou, dividiu a parte para que fosse possível utilizar as funções que irão realizar toda essa questão da textura, de consumir a estrutura de dados para que seja criado o cenário tudo certinho. E logo aqui na textura, chamamos aqui um módulo de gráficos que vai chamar aqui a função de carregar textura, passando aqui a nossa imagem da textura, onde ele vai fazer o carregamento aqui da imagem, vai pegar todas as informações daquela imagem e converter para string, tamanho, altura, vai pegar, definir um ID aqui para essa textura, a partir do comando aqui do OpenGL GL Get Textures, que justamente faz que ele gera, na verdade, alguma identificação para aquela textura. E, justamente como mencionei, atribuindo aqui a variável ID. E logo em seguida, no comando gl bind texture, ele associa, na verdade, aquela identificação daquela textura que foi pega aqui e atribuída ao ID e atribuída na nossa textura, na verdade, no nosso objeto que nós iremos estar criando. E a partir disso, todos os comandos aqui, por exemplo, o text parameter, que ele justamente ele define os parâmetros da filtragem daquela textura, usando aqui os padrões de default, para que, por exemplo, quando a textura ela pode ser aumentada de tamanho, por exemplo, que é o caso aqui do Texture Mag Filter, ou também o GL linear, que indica mais a interpolação, na verdade, que deve ser usada, e justamente isso acaba gerando a transição, mais suave daqueles pixels na verdade. E o último aqui, o GL Text Image 2D, que nada mais é do que ele especifica a imagem bidimensional para aquela textura, onde a partir do nosso arquivo, que justamente é uma imagem, para que ele possa carregar aqui os dados daquela textura a partir das informações aqui no objeto que nós estaremos querendo gerar, né, a partir disso. E ele retorna aqui no final o ID. Aí para gerar a superfície vai acontecer a mesma coisa. Quando nós passamos a grama aqui, a imagem da grama, que vai acontecer o mesmo procedimento aqui para que seja possível ele ler todas as informações e que seja atribuída aquela textura àquele objeto. E, na verdade, o plano, a cena e o bloco, que na verdade são as nossas estruturas de dados, que foram definidas aqui, elas vão ser carregadas a partir da classe aqui, carregador objeto, onde ela vai iniciar recebendo aquele arquivo, vai fazer a abertura daquele arquivo e vai ler aquele arquivo a partir de extrair as informações de normas, dos vértices, das faces também, se for P, se for VN, V, a partir do início aqui, né, ele consegue identificar qual vai ser o tipo de propriedade que ele vai estar fazendo a verificação. No ator tem uns ifs aqui, caso a posição V, no caso seria essa daqui, seja a posição 2, na verdade a partir da 2, seja o V aqui, aí ele começa a fazer todo o tratamento para que seja possível pegar todos esses valores desses vértices, ou de normas, ou então aqui das faces, e atribuir nas propriedades, nas duplas, na verdade. E, após aqui o início, temos, se baseando também pela nossa função principal, onde ela vai criar aqui o objeto, né, do Pygame, vai iniciar ele aqui, vai definir o tamanho da largura, da altura, vou apertar um Ctrl Z aqui, vai definir aqui o display, vai setar aqui o tamanho da largura, baseado no OpenGL, vai definir um título para aquela janela, para o OpenGL eu posso colocar aqui qualquer nome, isso é totalmente personalizável, vai definir um relógio, um timer, que é aquela
a aplicação vai estar rodando, e aqui uma flag para a gente ter um controle a respeito de quando o programa vai ser encerrado ou não, quando a gente clica, por exemplo, no x ali para encerrar. E quando, por exemplo, quando ele, isso aqui como o Luiz mencionou, todos os eventos de movimentação, né, que ocorrem, temos aqui a chamada da função renderizar a cena, que sempre que ocorre alguma mudança no estado, né, vai renderizar aquela cena para que seja possível mostrar ela em ação, né, o programa rodando tudo certinho. E o que acontece? A função GL clear, a função do OpenGL, que nada mais é do que limpar o buffer antes de renderizar a cena para que sempre seja atualizado corretamente. O comando do GL Matrix Mode, que ela define a matriz de visualização e que todas as mudanças que ocorrerem afetarão essa matriz, como se fosse a matriz base, onde irá ocorrer as alterações, as mudanças de estado, enfim. E o load, o carregamento da identidade, que ele justamente tem um identity aqui, que dá a ideia de identidade, né, matriz de identidade, que ela carrega, né, o comando carrega, o load carrega essa matriz de identidade para que seja possível a gente consiga voltar atrás de qualquer transformação que tenha acontecido anteriormente. E isso meio que garante que todas as transformações, todas as mudanças de estado ocorram corretamente. Aí temos as configurações de luz, utilizando mais modelos padrões, o GL Light Model FV, que é mais relacionado a ambiente global, model ambiente aqui, que isso afeta mais a cor do global da cena, no caso, a iluminação que ocorre, que está atuando ali em cima do nosso cenário. O GL Light FV, que é mais uma cor, como a luz mais ou menos difuse, dispersa, da ideia de como a luz ela se dispersa a superfície dos objetos, como ela é dividida, como ela na verdade como ela ilumina cada objeto que está no cenário, à medida que ela é dividida uniformemente. E temos dois comandos desses, justamente o diffuse, com esse comando do GL diffuse, e com o GL position, que esse define mais a posição da luz fonte, de onde é que vai estar saindo aquela luz. Eu vou utilizar aqui as coordenadas. E também, como no padrão RGB, as cores, né, que estarão atuando em cena. Aí o translate, que dá a ideia de translação, nada mais é do que a translação da cena, né, move a cena para cima ou para baixo, baseado no eixo Y. Por isso que tá X e Z aqui tá zerado, e só a modificação no eixo Y aqui. O glue look at, que é nada mais é do que, caso essa função recebe 9 parâmetros, que no caso seriam no caso, no final dela, ela definir qual a posição que a câmera está olhando, que no caso seria a questão do X, o Y e o Z da câmera, aí o X, o Y e o Z de onde é que está apontando a câmera na verdade, e o X, Y, Z do cima, baixo, onde ela vai estar querendo se basear. São 9 parâmetros que recebe essa glue look at. Aí tem aqui também a translação da câmera, que ocorre novamente a partir das coordenadas específicas que foram passadas, e ocorre também aqui a renderização dos objetos, que é chamado outras funções aqui, como tem as propriedades aqui plano, renderizar textura e renderizar cena, onde esse comando aqui de renderizar textura, ele vai levar para essa função aqui. Bom, e aqui na função de renderizar textura, ele acaba inicializando, ele dá o comando aqui, o GL enable, passando aqui com o parâmetro GLText 2D, onde ele faz nada mais nada menos que habilita, né, o mapeamento das texturas 2D. O bar de texto aqui ele faz o vínculo, né, dessa textura específica aqui, que a gente está passando como ID, para que seja feito o processo de renderização. Aí o comando aqui GL begin, ele começa na verdade a definir o conjunto de primitivas. Isso nada mais é do que as vértices subsequentes que definiram as coordenadas de um possível quadrilátero, por exemplo. E vai ocorrer aqui uma interação no for, né, onde ele vai iterar sobre as faces dos objetos, que são definidas em quadriláteros, justamente tem quadro aqui face. O N recebendo face, a posição 0 indica a normal da face atual. Normal, ela, na linha 78, ela acontece aqui, ela calcula, na verdade, a normal a partir dos índices da normal que foram armazenados no objeto. Aqui no GL normal 3VF, FV, na verdade, ela define a norma da face atual. Aí tem outra interação aqui, outro for aninhado. Ele vai interar agora sobre aquelas vértices daquela face. E o GL Text Cord 2 FV aqui, todos esses métodos do OpenGL, que vai definir as coordenadas daquele vértice. E aqui no último comando aqui, o GL Vertex 3VF, ele vai definir as coordenadas tridimensionais daquele vértice atual, a partir do cálculo aqui. E o GLN, que indica a finalização
desse conjunto de primitivas, e o disable aqui que ele desabilita o mapeamento que estava ocorrendo, que justamente vem parar aqui na renderização da textura que ocorre no plano. Aí a cena, como é que ocorre a renderização da cena? Temos outra função aqui que nós criamos dentro de gráficos. Ele vai começar aqui verificando se o tamanho daqueles quadriláteros é maior que zero, se as faces, na verdade, quadriláteras que vão ser necessárias para ocorrer a renderização são maiores que zero. Se for, ele inicia aqui o comando a partir do glbegin glquads. Isso inicia, né, o conjunto de primitivas desses quadriláteros, onde vai ocorrer aqui novamente um for, inteirando em cada face desses quadriláteros. Aí vai obter a face atual, vai verificar aqui na normal, a normal da face atual, né, a partir daqueles índices que foram armazenados. O normal 3FV, repetindo o que acontece na função anterior, ela define a normal da face atual e vai ocorrer aqui mais um for sobre essas faces desses vértices, para que ocorra aqui a definição dos vértices tridimensionais e finalizando assim o processo dessas primitivas. Aí por último aqui na translação vai ocorrer vai transladar, né, o cubo, nosso quadrado, a rotação do cubo a partir do eixo Y, justamente tem a coordenada aqui do 2. O translate, o rotate, a gente entende por translação, rotação, de transladar, de rotacionar o cubo no eixo Y, tudo no eixo Y. Aí passando aqui com o parâmetro o ângulo do cubo e a coordenada. E temos aqui mais um rotate a partir daqui do ângulo 45 graus. E agora rotacionando no eixo Z, para que possa ocorrer ele ficar girando, né, no meio do cenário. E no final aqui ele renderiza o cubo. Pronto, e depois que é gerado, que é renderizado na verdade todo essas propriedades aqui, chegamos na renderização do nosso objeto principal, que fica em cena, que é o cubo, em que é recebida aqui com parâmetro a própria textura, né, e as coordenadas aqui. Bom, porque logo de seguida, logo de início, tem todas essas configurações aqui. Como é um cubo tem 6 lados, ou seja, cada configuração dessa tem 6 configurações aqui de polígono. Cada configuração dessa é de um determinado lado de um cubo. E o que acontece aqui nada mais é do que ele inicia, a partir de lenable, habilitando, né, o mapeamento da textura 2D, o bind, ele vai vincular aquela textura especificada pelo o identificador aqui, né, textura ID, vai iniciar aqui o glBegin, a partir do parâmetro glPolygon, vai iniciar a definição aqui do polígono, e o text cord 2f, ele vai definir as coordenadas de textura para aquele vértice atual do polígono, e sempre se baseando na coordenada da textura na horizontal, né, que seria no caso o eixo x, e o t que representa a coordenada no eixo y. Justamente é o que está acontecendo aqui, onde tem a definição aqui, ele inicia para depois terminar aqui o primeiro lado do cubo do dado, enfim. E o GL Vertex 3F tem ideia de 2 lados, 3 lados tridimensional, bidimensional. O 3F ele define as coordenadas tridimensionais daquele vértice atual do polígono. E para que cada face do cubo dessa, ela possa ter as suas definições, né? Aqui, as definições dos vértices e suas coordenadas a partir da textura. E acaba aqui. Aí, ou seja, isso vai acontecer 6 vezes, porque vai ser um para cada lado do cubo. Não é à toa que os valores da coordenada aqui vão estar diferentes, porque justamente vai ser cada lado aquele cubo, para que seja possível renderizar ele, e que ele fique com a aparência realmente de um dado, de um cubo, enfim, de um objeto quadrado de 6 lados. E, como no GL ainda que ele define, ele encerra a definição do polígono atual, né, no caso 6 polígonos aqui, e ele vai se repetir até acabar todos os lados, como eu mencionei, e o GL disable aqui quando ele desabilita o mapeamento das texturas. Aí assim a renderização do cubo é concluída. E passando mais adiante aqui para finalizar, na nossa função principal, temos as definições da matriz de projeção, que nada mais é do que a partir da função matrix mode, passando aqui o GL projection, ele vai definir a matriz atual como uma matriz de projeção, no caso. Isso basicamente significa que as alterações, as transformações que acontecerem irão afetar os objetos na cena, as mudanças, os ângulos que a gente olha, as alterações a partir da visão que a gente está tendo do cubo. Aí carrega a matriz de identidade novamente, a partir das alterações que aconteceram. Aí o glue perspective, passando aqui um ângulo de 45 graus, o tamanho da janela, a altura da janela. Isso nada mais é do que como se fosse uma configuração da projeção, a perspectiva que a gente vai ter de tela a partir disso. Esse 0.1 significa aqui a distância de visualização, como se a gente estivesse se baseando do ponto da câmera. E o valor de 200 aqui seria a distância do plano de visualização de nós estamos chegando até o plano de fundo. Que no caso não tem nada, né? Não tem nenhum plano de fundo. Aí o GL Enable, passando aqui Depth Test, ele habilita o teste de profundidade, só colocamos aqui. Aí o Lighting habilita, obviamente, a iluminação.
o Light 0, ele habilita no caso a luz 0, que no OpenGL ele simula basicamente como se fosse a luz do sol. E a Normalize, ele habilita a normalização automática das normas, né? Isso garante basicamente que as normais dos vetores da superfície, por exemplo, nossa aplicação, elas sejam normalizadas antes de serem atualizadas. Aí temos aqui carregando o bloco, né, do Minecraft, como a gente utilizou. Aí tem a grama que a gente usa como piso, enfim. Aí tem o while e para tudo isso, para a gente conseguir chegar na nossa aplicação final. Como o Luiz mencionou, estou movimentando meu mouse, tá? Posso dar um WSD aqui, ele vai se movimentar, direita, esquerda, frente, trás. Posso lá, direito. Conseguir se movimentar aqui e observando o objeto em cena. Bom, basicamente nosso projeto foi esse. E é isto.